Bom, pessoal, então, continuando, né, dando continuidade à nossa disciplina de saneamento básico e ambiental 1, hoje a gente vai dar início à nossa matéria da última etapa, né, do semestre, que é exatamente drenagem urbana. Então, hoje a gente vai comentar assuntos mais gerais sobre a drenagem urbana e conhecer, de forma introdutória, né, esse segundo pilar do saneamento básico que nós vamos trabalhar. Né? Vocês devem lembrar que no começo da disciplina, eu falei que o saneamento básico era composto por 4 pilares. Né? O saneamento básico, ele é composto por 4 vertentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. E aqui na nossa disciplina a gente viu já toda a parte competente ao abastecimento de água, e nós vamos ver agora a parte competente aí, a drenagem urbana, né, começando hoje e indo até o final do semestre, estudando apenas elementos de drenagem urbana. Esgotamento sanitário e resíduos sólidos, vocês vão ver semestre que vem na disciplina de saneamento 2, tá bom? Então, vamos começar aqui a falar sobre esse pilar tão importante do saneamento e muitas vezes tão renegado, né, digamos assim, tão desprezado pelos estudiosos e até mesmo por alguns projetistas, né, as pessoas às vezes não dão o devido valor ou a devida importância que deveriam à drenagem urbana, e a gente vai ver vários exemplos disso ao longo aí de todo o desenvolvimento da humanidade, né, não é só um problema de agora, não. Isso aqui é um problema bem antigo. Então, a drenagem, né, drenagem em si é um termo que a gente usa na designação das instalações que são destinadas a escoar qualquer excesso de água, né? Seja em rodovia, seja na zona rural, seja na malha urbana, seja dentro da nossa unidade habitacional, seja dentro do nosso corpo humano, né? A gente faz drenagem linfática também. Então, tudo que é destinado a escoar excesso de líquido, né? Excesso de água, tirar de um lugar para outro, está contido aí dentro do panorama da drenagem. A drenagem urbana, por sua vez, então, vai ser o conjunto de elementos, infraestruturas e elementos, né, que são destinados a recolher águas pluviais, que são as águas das chuvas, né, precipitadas sobre uma determinada região e que escorrem aí sobre a superfície, né, sobre a superfície urbana, conduzindo-as, portanto, a um destino final. Então, a drenagem, ela é muito ampla, né? Se vocês estão fazendo a disciplina de estradas agora, quando vocês vão fazer um projeto de uma estrada, de uma rodovia, tem que fazer a parte da drenagem. Quando vocês vão fazer o projeto de um condomínio, por exemplo, de um loteamento, ou de um condomínio com várias torres, ou então um condomínio de casas horizontais, né, um condomínio horizontal, a gente tem que ter também um estudo de drenagem dentro daquela unidade. Aqui, a gente vai focar na drenagem urbana, que é a drenagem que vai ocorrer por meio das vias públicas dentro da zona urbana, tá certo? A gente vai focar simplesmente nesse trecho aqui, nesse nicho de estudo, né? As águas pluviais dentro da malha urbana. Então, o manejo de águas pluviais, ele é regido pela Lei 11.445, né, de 2007, que é a nossa lei de saneamento, e essa lei define a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas como um conjunto de atividades, não só atividades, mas também infraestrutura, instalações operacionais de drenagem, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Então, isso aqui é a definição da drenagem urbana que consta na lei de saneamento. No novo marco regulatório, a definição não mudou, né, permanece sendo uma necessidade e, pelo contrário, agora no novo, e além disso, né, além disso, agora no novo marco regulatório também, ampliou-se a obrigatoriedade, né, de cada município do país ter o seu plano de drenagem, né, porque nem todo município tem, são pouquíssimos municípios, na verdade, que contém plano de drenagem urbana, a gente vai ver aqui esses percentuais, e agora com o novo marco legal, né, do ano passado, de julho de 2020, a obrigatoriedade chegou em forma de lei, né, e existe um prazo para isso ser cumprido, que a gente comentou lá na aula de marco regulatório, né, então agora existe um prazo aí para os municípios se adequarem e obrigatoriamente é necessário fazer um plano de drenagem, porque esses problemas de drenagem urbana,
eles não acontecem apenas em grandes metrópoles, como a gente está acostumado a ver, aqui em Fortaleza, em Recife, né, no Acre, ali na região norte, não pode chover, a zona urbana vai para o Beleléu, né? Não sei se vocês viram as últimas chuvas agora no Recife, que aconteceram em maio, né, no finalzinho de maio, que a cidade naufragou, né? Ficou assim um grande... Logo lá a gente tem muita zona de aquíferos também, né? E aí a cidade alagou totalmente. Então, assim, é muito complicado, né? A gente todo ano passar por esses mesmos problemas. Entre semestre e sai semestre, eu não aguento mais falar da Aractograça, né? Que a Aractograça é o maior exemplo vivo de falha de drenagem urbana que a gente pode ter, que eu, pelo menos, conheço, né? Que é aqui em Fortaleza, é um problema que a gente passa por todo ano, entre ano e sai ano, entre governo e sai governo, e a Aractograça permanece com aquele problema de enxurrada. Então, isso é muito complicado. O manejo de águas pluviais, né, ele vai servir para diversos efeitos, tá? Como, por exemplo, inundação, empoçamento, erosão, né, ravinamento e assoreamento, principalmente nas áreas mais baixas, né, das comunidades sujeitas a alagamentos, que podem representar sérios prejuízos ao ambiente envolvido e à saúde da sociedade. Aqui em Fortaleza, há alguns anos atrás, né, ali em torno da década de 2000, 2004, por aí, foram desenvolvidos uma série de projetos sociais para retirar famílias, né, das zonas de risco de planícies de inundações de rios. Foram tiradas pessoas ali, foi feita a revitalização do Rio Maranguapinho, foi tirar a galera ali próximo ali ao Mucuripe, né, que eram zonas de inundação também, e aí para isso foi feita toda uma parceria com a Habitafor para se construir moradias para tirar essa galera dessa zona de risco. Então, a drenagem em si, né, o manejo de água pluvial, ele não é uma ação exclusivamente de engenharia técnica, tá certo? A gente lida muito aqui também com ações que envolvem o social, né, da população, porque você tem pessoas que moram em zonas que vão sempre sofrer esses eventos adversos, né, inundação, empoçamento, etc., e você precisa, antes de mais nada, retirar essas pessoas desses locais para poder garantir, né, que elas tenham uma oportunidade de vida num local onde não tem esse problema. Então, além de remanejar essa galera, a gente tem que ir lá e fazer as ações de engenharia, né, as ações técnicas necessárias para que isso aconteça de forma mais correta possível e que o problema tenha um fim, né? Não adianta a gente ficar aqui pensando em medidas paliativas. Não adianta mesmo. A bacia hidrográfica, ela é, por natureza, dona, né, do seu espaço. Então, ela vai sempre tender a retomar, né, o espaço geográfico natural e a gente tem que conviver com isso e aprender a ocupar o espaço da forma mais correta possível para evitar que hajam aí prejuízos materiais e principalmente prejuízos, né, de vidas, tá certo? Aqui é um dado que eu trouxe para vocês, que eu peguei do panorama da ANA, né, da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico do ano passado, que ele nos traz os dados a respeito do conhecimento que a gente tem da drenagem urbana no país, tá? O SINIS, como eu já falei para vocês, é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, e ele hoje é um aplicativo, né? Tanto a gente tem acesso a ele pelo site, que é o sinis.gov.br, como a gente tem também um aplicativo do SINIS. E aí o SINIS, ele tem as quatro vertentes do saneamento são alimentadas dentro desse sistema. Você tem água e esgoto, né, no mesmo sistema, você tem águas pluviais e a gente tem também resíduos sólidos. A gente tem essas três abas aí para o SINIS. E aí como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Os municípios, né, os governos municipais, eles têm acesso à alimentação do sistema. E aí eu sou uma prefeita, né, da Lovelândia, e aí eu vou lá, abro o sistema do saneamento, abro o sistema do SINIS e eu digo todos os dados referentes à minha gestão lá a respeito do saneamento básico. Atualmente, eu trabalho muito com os dados do SINIS, principalmente para fazer estudos de TCC, porque é através desses dados, são os dados oficiais que nós temos, e a gente consegue ter ideia do panorama do saneamento básico desde níveis locais, né? A gente estuda desde municípios a estados inteiros, a regiões inteiras. Então, a gente observa muita coisa interessante
quando se trata desse sistema, né? Às vezes a gente sabe que as informações ali não são condizentes com a realidade, tanto para mais quanto para menos, né? Às vezes você vê que o município é muito mais desenvolvido do que realmente o que está registrado, e também o contrário acontece. Então, é muito importante que esse sistema ele esteja se expandindo, né, para as outras áreas. Atualmente, a aba, né, digamos assim, o setor que mais tem informações é o setor de água e esgoto, né, abastecimento de água e esgotamento sanitário. E aí a gente tem uma série de informações sobre qualidade da água, sobre quantidade da água, sobre a quantidade do serviço, né, de água e do esgoto também, quanto água é coletado, quanto esgoto é tratado, e etc, etc. E de 2018 para cá, com essa mudança na legislação, obrigou-se um pouco mais, né, os municípios a aderir esse sistema, tá, para preencher também as informações sobre águas pluviais, que é exatamente esse AP aqui, tá? Esse AP aqui é referente a águas pluviais. E aí eu trouxe aqui esse dado que é bem interessante, que é exatamente a quantidade de municípios que participam desse cadastramento aqui no sinistro de águas pluviais. Tá? Toda cidade tem problema com drenagem. A gente, como eu vinha falando anteriormente, a gente pensa muito na metrópole, né, nas grandes metrópoles, mas é super comum a gente ver ali uma cidadezinha de interior que quando dá uma chuva mais forte, algum bairro ali mais baixo, algum bairro mais próximo de uma região de várzea, acaba sofrendo ali inundações por causa de um canal ou por causa de um rio que passa perto e acaba invadindo, né, entre aspas, as casas das pessoas e etc. Então, é muito difícil você sanar esses problemas sem você conhecer a realidade realmente desses problemas. E aí, uma das propostas desse banco de dados é exatamente com que a gente obtenha com maior transparência um conhecimento geral, né, da situação cadastral de como está a drenagem urbana no país. Então, no Brasil, somente 65,6% dos municípios, né, estão cadastrados, estão alimentando o banco de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento relativo a águas pluviais. Né? Nós temos no país 5.570 municípios e dessa galera apenas 3.653 estão aderindo. E aí o mapa aí mostra por região, né? A região sul, aí disparada a região que mais alimenta, seguido da região nordeste, depois centro-oeste, nordeste e norte. Então, a gente tem aí uma variabilidade muito grande, né? Isso diz muito também sobre o desenvolvimento de cada região, né? A gente sabe que as regiões norte e nordeste são as regiões menos desenvolvidas dos parâmetros socioeconômicos do país. A gente tem aqui altos índices de desigualdade social, altos índices de desenvolvimento periférico, né? E aí isso acaba acarretando, obviamente, em dados como esse. Então, Norte e Nordeste estão, inclusive, né, abaixo da média nacional aí de alimentação do sistema. Se você for olhar aqui os municípios do Ceará, pouquíssimos têm dados de drenagem urbana. Eu fui olhar uma vez para dar uma olhada e são poucos, né, que a gente encontra esses dados consolidados. Então, aqui é para vocês terem uma ideia de como o caminho ainda é longo a se percorrer, né? A região sul, que é a região que mais alimenta, só tem 83% das cidades aí preenchendo o sistema. E aí, com esses dados deficitários, fica difícil a gente tomar uma atitude para resolver os problemas, né, principalmente problemas relacionados a enchentes, tá certo? E o Brasil é um dos países que sofre muito com problemas de enchentes. Então, a gente tem 20 milhões de pessoas sendo afetadas agora, né, em 2020, 2021, e em 2030, a previsão é que nós teremos 54 milhões de pessoas afetadas, isso no mundo inteiro, tá, por conta de problemas de enchente. Então, 80% dessas 20 milhões de pessoas que estão afetadas estão distribuídas em apenas 15 países, e nós temos países reconhecidos pela ONU, são 196. Então, a gente tem somente 15 países de 196, concentrando 80% das pessoas que são afetadas por um problema, né, por problemas de enchente, tá certo? No Brasil, né, a gente tem aí 266 mil pessoas sendo em média, né, sendo afetadas por enchentes por ano, o que não é pouca coisa, tá?
Então, o custo disso aqui é de cerca de 96 bilhões de dólares por ano, porque quando você tem uma enchente, a enxurrada, ela destrói toda a infraestrutura da vida de muitas pessoas, né? Se você tem uma rua inundada, já dá problema, imagina um bairro inteiro ou uma cidade inteira, como aconteceu agora lá no Acre, cidades inteiras foram submersas, né, digamos assim, por conta das grandes chuvas e das enchentes do rio. Então, o custo aí chega a ser de 96 bilhões de dólares por ano, desde a reparação material à reparação com indenizações por perdas, né, de vidas pessoais aí. Então, os países mais afetados com isso, né, são os países menos desenvolvidos, porque a gente tem um problema sério, né, de urbanização tardia nesses países que foram menos desenvolvidos, e acontece que nesse processo de urbanização tardia e desregrada, a drenagem meio que ficou em quarto plano, né? Não vou nem dizer em segundo plano, não. Ficou em quarto, quinto, sexto, sei lá o quê. Então, quando eu digo que o Brasil ele é um país subdesenvolvido, eu posso provar, né? O Brasil é o 11º país no ranking desses 15 aí, que concentram 80% das pessoas afetadas mundialmente pelas enchentes. A gente só tem 4 países pior que a gente. Né? Então, assim, é muito complicado. A situação do Brasil com relação a problemas relacionados à drenagem urbana e manejo de águas pluviais, ou a falta disso, é gritante. A gente pode não se sentir afetado diretamente, mas basta você olhar em volta e praticamente todas as cidades do país vão ter problemas com drenagem em alguma época do ano, né? Mesmo que seja por um curto período de tempo, mas esses problemas eles tendem realmente a acontecer. E a minha intenção aqui hoje, né, é comentar com vocês o quanto que isso poderia ser diferente, o que é que a gente pode fazer a partir de agora, né, para tentar mudar aí essa situação. Então, entre 2008 e 2012, a gente teve aí 1,4 milhões de pessoas que ficaram desabrigadas ou desalojadas no Brasil por causa de enchente. Então, quando eu digo que a enchente ela não é um problema local, ela realmente não é um problema que mexe só com engenharia, não. Ela está mexendo principalmente, eu acho que, com o cunho social da coisa, né? Eu acho que dentre as ações de engenharia que a gente pode fazer, drenagem urbana é uma das mais impactantes que a gente tem, porque se você não faz um bom projeto de drenagem, aquele ambiente ali vai voltar a inundar, e quando ele inundar, a água tem força, né? E aí ela vai destruir todas as casas e prédios e comerciais e indústrias que tiverem por ali, inclusive podendo colocar em risco a vida das pessoas, né? E, infelizmente, no nosso país, isso é uma problemática esquecida. Eu não sei se vocês acompanham o jornal, mas é sempre a mesma coisa. Início do ano, chuva, início do ano, notícia de enchente. Meio do ano, não chuva, meio do ano, não se faz nada, não se tomam atitudes. São raríssimas as atitudes que se tomam, né? E, enfim, é muito complicado mesmo, e isso acaba se tornando uma problemática esquecida. A gente só lembra quando chove de novo, e é tão esquecida que todo ano, se você ligar o jornal no CTV, né, você vai ver 1 ou 2 ou 3 ou 4 carros ali boiando na Heráclito, porque foi um dia de chuva e a pessoa foi lá e passou pela avenida mesmo assim. Apesar de todo mundo saber que ali não pode neblinar, que como a gente está lidando com uma avenida que foi construída em cima da nascente de um rio, a nascente vai aflorar e ele vai voltar a ser o rio que era naturalmente, né? Inclusive com a lâmina d'água bem alta, né? Bem interessante isso que acontece ali. Então, a gente está lidando com uma problemática que é esquecida, não só pelos governantes, mas também pela própria população, né? Que a gente encontra desde o descaso à reclamação quando é feita alguma obra de intervenção. A gente vai já comentar sobre isso. Então, cerca de 20% dos municípios brasileiros declararam aí ter plano diretor de drenagem, né, enquanto somente 19,1% informaram dispor de cadastro técnico das redes de drenagem. Então, a drenagem, assim como a gente tem um plano municipal de lei de uso e ocupação de solo, ou um plano diretor municipal, né, quando a gente fala de plano diretor municipal, o plano diretor, ele é um documento que rege todo o crescimento do município em todas as áreas. É ali no plano diretor onde vai ser decidido quais vias vão ser construídas ou reconstruídas,
quantas escolas vão ser feitas, quantos postos de saúde vão ser feitos, se vai ser feito um ginásio, se vai ser feito estádio, tudo de infraestrutura tem que estar contido dentro do plano diretor. É o plano diretor que guia para onde a cidade vai crescer. Né? A gente tem o plano Fortaleza 2040, que é o plano diretor atual, né? E a população, pasmem, né? Tem direito a participar das reuniões de decisão do plano diretor, etc. São abertas, inclusive, só que praticamente ninguém tem conhecimento, né, desses eventos, né? Então, assim, o plano diretor, ele é municipal, e dentro desse plano diretor maior existe uma série de subdivisões para cada área. E aí, o plano de drenagem é uma coisa hiper necessária. Por quê? Porque se você está desenvolvendo novas áreas municipais, é óbvio que você precisa, antes de mais nada, fazer uma infraestrutura necessária para que não haja problemas com enchente, né? E aí, dentre todas as cidades do país, a gente só tem aí, nem 20% das cidades afirmam ter um plano diretor. Então, ela vai crescendo aleatoriamente, né? E, mais uma vez, porque quando a gente foi urbanizado lá na época da Revolução Industrial, eu fico até calada que não se tinham muitos estudos e etc., né? E aí a galera foi construindo meio assim, aleatoriamente, querendo dizer que o país era emergente, que estava se desenvolvendo muito rápido. Aí, beleza, mas hoje, século XXI, não tem mais justificativa, não, né? E é só o que a gente vê. Eu já vi rodovia ser construída sem drenagem, aí quando chove, vira um sabonetinho, né? Porque é lâmina d'água. Eu já vi tanta coisa acontecendo sem drenagem que a gente fica assim, sem acreditar. Mas é a realidade do país subdesenvolvido que moramos, né? Então, assim, a existência, né, de mapeamento de áreas de risco de inundação dos cursos d'água, ela foi constatada aí em 30%, né, dos municípios, e 1.336 municípios informaram que possuem algum instrumento de monitoramento, né, de 5.000 tananã que a gente tem no país, só 1.000 e pouquinhos ali tem algum instrumento de monitoramento. E aí eu trouxe aqui um gráfico, né, para vocês verem que são... que representa a quantidade de eventos, tanto de enxurrada, alagamento e inundação, que ocorreram em 2017, né? São os gráficos do último panorama divulgado pela ANA, que foi divulgado em 2019. E aí a gente tem, né, os eventos em laranja, são os eventos informados ao sistema, e em verde a gente tem os eventos não informados, né, ao sistema aí de identificação de drenagem. Então, a gente tem muitos eventos acontecendo, né? O país inteiro teve aí cerca de 14.527 eventos em um único ano, né? Então, assim, é muito, muito complicado mesmo. Na região sudeste, 7.000, sul, 2.600, nordeste, 2.496, né? E aí, isso aí são municípios, né? São eventos que acontecem dentro de um único ano, e é uma situação muito séria, que merece, sim, ter um cuidado maior, né, para que a gente consiga trabalhar melhor com esses dados e fazer, né, de nós um país melhor. Então, assim, os estudos, né, sobre drenagem, eles objetivam que a gente consiga ter 4 coisas, principalmente, né, a garantia de oferta de água para abastecimento, o controle da poluição, né, e a compatibilização da qualidade das águas para diferentes usos, a redução dos riscos associados a eventos críticos, tanto secas e inundações, e a garantia de oferta de água para o desenvolvimento das atividades produtivas. Então, isso aqui são 4 objetivos de bem-estar que a gente busca atingir com o saneamento básico. E a drenagem, ela faz parte do saneamento básico, né? Então, quanto mais a gente reduz os riscos que são associados a esses eventos críticos, principalmente de enxurradas, né, mais a gente caminha aí para um saneamento mais universalizado, né, como prega a nossa nova legislação. Então, dos 5.570 municípios brasileiros, né, quase metade deles, 48,8%, decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública por conta de cheias, pelo menos uma única vez, né, pelo menos uma vez entre 2003 e 2018, né, nos últimos 15 anos aí, metade dos municípios apresentaram problemas aí, decretaram oficialmente que estavam com problemas por conta de cheias, né. Cerca de 88%
desses municípios estão localizados aí nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, tá? São as regiões que mais sofrem, né? Apesar da Norte também sofrer bastante. E aí, cerca de 1 milhão de pessoas, né, já foram afetadas por cheias, registrando-se aí 10 óbitos e 7 desaparecimentos, isso tudo só em 2018, 1 milhão de pessoas, é metade da população de Fortaleza, né, sofreu aí com alagamentos e enxurradas, isso no país inteiro, tá? O dano humano, né, mais perceptível em funções das cheias é a perda da residência das pessoas afetadas. Realmente é aquela história, né? O pessoal brinca até que a pessoa diz que é pobre, né, e diz que perdeu tudo. Então, como é que diz que não tinha nada, mas que perdeu tudo na enchente? Então, como é que não tinha nada? Mas enfim, esse é o dano mais perceptível, né? É de partir o coração quando a gente vê, pelo menos o meu fica partido, né? Quando acontecem esses eventos, a gente vê pessoas se abrigando em ginásios, em quadras, né, dependendo totalmente do assistencialismo governamental municipal, né, porque teve ali as suas casas destruídas e teve que sair da sua moradia, né, e aí, pelo menos, os danos mais graves, né, que são óbitos ou desaparecimentos ou pessoas feridas, afetam aí cerca de apenas 5% dessas pessoas. Mas 5% de 1 milhão de pessoas são muitas pessoas, né? Então, assim, é de se parar para pensar realmente no que é que está acontecendo e por que esses problemas são tão incidentes. E aqui estão os eventos de cheia, né, por região geográfica, de 2016 a 2018. Norte aí com 22%, Sul 48%, Nordeste 16%, Centro-Oeste 4%, né, e Sudeste com 10% aí desses eventos de cheia, tá? E aqui são as cheias no Brasil, né, que a gente tem o número de eventos em laranja, 2016, 17 e 18, e aqui o número de pessoas afetadas, né, em milhões de pessoas. Então, em 2018, a gente teve 1,4 milhões de pessoas afetadas, mas em 2007 foram 3 milhões, né, e aí isso varia muito de acordo com a quadra chuvosa, né, com o período aí o perfil chuvoso da região e do ano também, que como a gente está vivendo épocas de grandes mudanças climáticas, né, por conta da mudança do comportamento do planeta mesmo, a gente acaba tendo aí essas mudanças também de variabilidade na precipitação sem muita explicação, né? Aí eu trouxe aqui alguns eventos recentes, né, eu até procurei outros mais desse ano, mas é porque eu ainda não me recuperei do ano passado, né? Isso aqui aconteceu em janeiro do ano passado, um pouquinho antes da gente entrar em pandemia, o Espírito Santo e Minas Gerais ficaram debaixo d'água, né? Por conta dos grandes eventos de cheias que houveram lá. E aí eu trouxe aqui algumas fotos só para ilustrar, né? Fotos e vídeos para ilustrar o que é que aconteceu e como é desesperador. Você vê realmente tudo indo literalmente por água abaixo, né? Você vê uma cidade inteira submersa. Aqui foi em Cachoeiro de Itapemirim, né, no Espírito Santo. Aqui em Minas Gerais, a gente teve também eventos aí de inundação. São Paulo, capital, também ficou bem debaixo d'água, né? Isso em janeiro do ano passado, tá? O Rio de Janeiro também, né? Foi seríssima a situação do Rio. Eu lembro que eu acompanhei bastante mesmo o drama da galera que não conseguia, gente que saiu para trabalhar e não conseguia voltar para casa porque ficou inundada a cidade, né? E o Rio é uma baía, né? Geograficamente ele já é mais desfavorecido por conta de ser uma baía, não ter ventilação e não ter tantas zonas de circulação assim, cercada por elevações, né? Cercada por morros. Então a gente tem todo o escoamento dos morros desce para a zona mais baixa. E aí realmente a cidade do Rio de Janeiro ficou bem comprometida com as chuvas do ano passado. Aí aqui eu separei 3 vídeos, né? Que foi de Iconha, no Espírito Santo, que aconteceu ano passado, que a galera postou no YouTube, e aí eu trouxe aqui para vocês verem, só para a gente relembrar, isso aqui rodou, né, por jornal, por redes sociais, enfim, a gente relembrar mais ou menos como foi o drama dessa galera que viu aí a cidade virar um riozão, né? Isso aqui é uma avenida lá, é uma tal de Avenida Angélica, que, ó, isso aqui são todos os edifícios de 2 pavimentos, né, ó, e o primeiro pavimento ficou totalmente submerso aqui pela correnteza, né, e
terrível, isso aqui terrível, as pessoas ilhadas em cima de pontes, sem conseguir ir para lugar nenhum, né, e vendo aí a sua vida acontecer. E aí carros sendo arrastados, né, contra a correnteza, a pessoa tentou nadar contra a corrente, literalmente, e o carrinho vai-se embora, ó, não tem, né, a água leva mesmo, a força de uma enxurrada é desesperador, você ser arrastado por um negócio desse. E aqui também o caminhãozinho ali parado, o caminhão não está sendo arrastado, né? Porque, enfim, é um caminhão, mas para pessoas e carros pequenos já não tem essa mesma sorte. Né? Aí o prejuízo material é incontável, né? Carros acomodados aqui, ó, um por cima dos outros, que já foram arrastados, você vê a velocidade da água vindo, né? E é bem complicado. E para não ser injusta, né, vamos mostrar a nossa cidade, né, Fortaleza, também, essas fotos são do ano passado, eu não atualizei as minhas fotos de enchente ainda para desse ano, mas houveram todas, exceto essa aqui, né, isso aqui é Alberto Craveiro, né, ali é a Avenida Alberto Craveiro ali, saindo da Raul Barbosa, né, para poder ali naquele viaduto do Macro. Esse Alberto Craveiro. Essa inundação aqui não acontece mais, né? Foi feita uma obra de drenagem lá, que finalizou, inclusive, ano passado, né? Foi entregue ano passado, um pouquinho antes de outubro, foi entregue e realmente diminuiu bastante. E aí eu tenho amigos que moram aqui perto, né? E eu conversava muito com eles na época das obras, todo mundo que passou por aqui lembra o caos que foi, né? Porque foi terrível mesmo, assim, o trânsito era muito ruim, por conta das obras que foram feitas. Mas eu lembro muito da galera lá que morava na época reclamando que não estava conseguindo passar, que quando chovesse ia ficar muito pior, porque estavam subindo a via e etc, etc. E assim, é tão complicado de você fazer uma intervenção dessa já tardiamente, porque aqui a gente já tem a população altamente estabelecida, né? E aí foi para o trânsito, aquela via ali, para vir para a Avenida do Aeroporto, é uma das principais vias da cidade, né? Um dos principais acessos à região ali do Montese. E não só no Montese, né? Muitas pessoas passam por ali para vir para as bandas de lá. E ficou caótico, né? Uma vez eu estava voltando de um casamento, passei por lá 3 horas da manhã e estava engarrafado, né? Ali em cima do viaduto. Então, assim, foram períodos bem ruins. Em contrapartida, hoje a gente vê realmente uma situação bem diferente, né? A obra de drenagem foi bem feita, a drenagem foi executada e hoje esse colapso aqui não existe mais, né? Isso aqui foi solucionado realmente e era um ponto de inundação crítico. Eu já passei por aqui enquanto estava assim, desavisadamente, né? E quase que eu me ferro, né? Porque, enfim, eu não sei como é que meu carro nadou aí, não. Mas foi bem complicado, porque era uma água bem forte, né? Mas um problema a menos que foi solucionado. Aqui é o centro da cidade, né, em frente ali ao Museu do Ceará, que sempre alaga também, né, região próxima ao mar, região de altitude mais baixa, muita água escoe para a região do centro, né, escoa para a região do centro, e acaba sendo aí esse desastre. Essas duas fotos aqui, essa e essa, Heráclito Graça, né, Heráclito Graça com Ildefonso Albano, a de Coração da Aldeota, comecinho do Coração da Aldeota, né, e fica desse jeito, não pode ver uma chuva. Isso aqui são das chuvas do ano passado, esse ano teve de novo, né? Porque eu não peguei nenhuma foto atualizada. E aqui é a Zé Bastos, né? Zé Bastos ali na Parangaba, que é tão bom, né? Que a galera faz até lazer. Né? Então, assim, chega a ser absurdo. Mas todo ano acontece essas mesmas histórias aqui, essas mesmas coisas, nesses mesmos pontos, porque não é feito nada. E, como eu disse, é uma problemática esquecida. A problemática da Heráclito Graça não é tão esquecida assim, né? Porque, enfim, ela é uma via mais notada do que, por exemplo, a José Bastos, porque ela está na zona norte da cidade. Em contrapartida, para se fazer na Heráclito Graça o que foi feito na Alberto Craveiro, por exemplo, tem que ter muito peito governamental, porque ali você vai ter que desapropriar muita gente, né? E você vai parar uma das principais avenidas da cidade, porque tem gente que eu conheço que só sabe fazer a rota do ônibus, que só sabe andar pela Heráclito Graça, né? Não sabe pegar uma outra via, não. Então, é realmente bem complicado. Não é impossível, mas são intervenções bem complicadas e atualmente a gente sofre, né, com outras preocupações. A gente está há 1 ano e meio travado numa pandemia que parece nunca ter fim.
né? Então, realmente, alguns problemas ficam em segundo plano, mas a gente vai ver aqui agora, né, que esses problemas de drenagem urbana, eles vão muito além só de um engarrafamento ou de uma perda de carro, tá? Então, por que acontecem, né, essas inundações e essas cheias? Por que esses problemas são tão recorrentes? É a boa e velha relação entre as chuvas e a infraestrutura, porque a infraestrutura ela é construída e a gente tem que conviver com eventos de chuva intensa, né? Isso é inevitável. A precipitação ela não acontece sempre fraquinha como a gente gostaria. E quem dita o regime da pluviosidade é uma série de fatores. Aí a gente tem eventos como o El Niño, eventos como a Laninha, interferindo diretamente na temperatura da superfície do mar, que é realmente quem faz a chuva ser mais forte ou mais fraca, é a temperatura da superfície do mar. Né? É a TSM, que interfere ou não na atração das massas de ar mais cheias, mais carregadas, e fazem com que a chuva seja mais ou menos intensa. Então, para a gente fazer esse estudo meteorológico, é muito complicado, né? Porque a gente está trabalhando em cima de estatísticas o tempo inteiro, e trabalhar com estatísticas não é fácil, porque a gente nem sempre consegue ter, né, um grau de precisão aí desejado. E existem, obviamente, né, alguns fatores agravantes aí, como, por exemplo, lixo nas ruas, né? Eu não gosto sempre de culpar a população por jogar lixo na rua, mas a galera avacalha um pouco, né? Vamos combinar que colchão, sofá é a coisa mais comum do mundo da gente encontrar dentro de galeria de drenagem ou dentro de açude. Eu não sei que tesão é esse que muitas pessoas têm em se livrar dos seus móveis jogando dentro do rio. Eu não entendo. O açude da UFC, que é o açude da agronomia, ele é um dos açudes que inunda, né? Se der uma chuvinha mais forte também, ali ele dá uma extrapolada ali no limite, inclusive já destruiu pesquisas da galera da engenharia de pesca, que tinha ali uns criadores perto. Teve um ano, eu estava lá ainda, que o açude encheu tanto, transbordou tanto, que carregou os tanques do pessoal com tudo, os peixes fugiram todos para dentro do açude. Foi um negócio, assim, desesperador. Mas lá é um dos pontos de alagamento da cidade, né? Ali no Pici. E lá tem muito lixo dentro. Muito, muito lixo dentro mesmo. Vez ou outra, encosta, né, nas margens, sofá, colchão, muita sacola de lixo, é uma coisa assim impressionante. E isso, obviamente, agrava. Né? Aqui em Fortaleza, a gente já vive numa cidade onde o sistema de drenagem ele é deficitário. Tá? A gente não deixa de ter, existe, mas ele já não é suficiente. E ele já não sendo suficiente, ainda tem o agravante, o fato de entupirem os bueiros, né, que são essas bocas de lobo aqui, que a gente vai ver depois do dimensionamento delas. Isso aqui é facilmente entupido por esses lixos, e aí a água não tem como escoar na vazão necessária, porque quando a gente faz o dimensionamento disso aqui, a gente conta com toda a superfície aqui livre para poder a água vir escoar, né? E aí, quando a gente tem obstruções, diminui. Quando eu diminuo a minha capacidade de engolimento desses elementos, eu aumento o tempo que a água fica na superfície, né? Deixando ali de escoar. Então, é bem complicado. E aí, isso gera diversos prejuízos. Aí, eu trouxe aqui umas manchetes desse ano já, né? Quais são esses tipos de prejuízo que a gente vai ter que enfrentar por conta de drenagem. Chuva causa 6 mortes e perda de doses de vacina contra a Covid em município de Minas Gerais. Fevereiro de 2021. Com enchente, dengue e Covid, Acre chega ao 6º dia em situação de emergência, né, que foi o estado inteiro do Acre, fevereiro de 2021 também. Né, a gente teve um começo de ano bem complicado. Chuvas deixam o Amazonas em estado de atenção. Né, 13 municípios do estado já decretaram aí estado de emergência 23 de abril de 2021. Alagamentos, deslizamentos e enchentes. Moradores do Recife sofrem com fortes chuvas, 21 de maio de 2021. Eu acompanhei essas chuvas do Recife de perto, porque eu tenho amigos que moram lá e vi que realmente foi muito complicado mesmo. A situação do Recife esse ano. Eu já, inclusive, fiquei ilhada em Recife, né, alguns anos atrás. Estava lá, precisando, inclusive, voltar para Fortaleza e choveu tanto que a casa que eu estava foi invadida e foi uma coisa assim, uma coisa que eu nunca imaginei passar na minha vida, né? Porque é muito complicado mesmo. Lá inunda bastante. Eu me senti assim na Lago do Graça, quase precisando de uma lancha para poder sair de casa, né?
Enchentes no Amazonas levam prejuízo aí a milhares de famílias, né? Mais de 16 mil famílias tiveram perdas na produção agrícola por causa da enchente dos rios, né? Então, assim, maio de 2021. Então, tá aí, atualizado há 3 semanas, a gente ainda está tendo evento, nós já estamos em junho de 2021 e continuamos tendo eventos, né, de cheias aí, destruindo a nossa infraestrutura nacional, que já não é boa, né? A gente tem que confessar que já não é boa, muita coisa já não presta, e ainda assim a gente sofre até hoje, né, com esses pequenos problemas. Então, nosso objetivo aqui, a partir de hoje, é começar a entender melhor como é que funciona o problema como um todo, né? Ter uma visão mais holística de onde é que a gente pode querer atuar para fazer com que manchetes como essas comecem a desaparecer, né? Não é fácil, como eu falei, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa barata, mas são ações necessárias para que a gente consiga minimamente aí ter, né, oferecer uma certa dignidade aí aos moradores de regiões mais afetadas com isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente vai analisar a drenagem urbana são os aspectos hidrológicos, né, da região que a gente vai atuar. Então, assim, a hidrologia, vocês já estudaram hidrologia anteriormente, ela é muito abrangente, né? Ela abrange uma série de conceitos e fatores que a gente precisa resgatar alguns aqui para poder tomar certas atitudes. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, a respeito de hidrologia, ou relembrar, é o conceito da bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica, ela é uma região, né? Deixa eu pegar aqui. Desenhar aqui uma bacia hidrográfica. Ela é uma região, né, que é composta por um rio principal e seus afluentes, tá? Então, a gente tem aqui o rio principal da nossa bacia e o rio principal e os seus afluentes. Os afluentes, ou os braços do rio, né, são aqueles rios menores que alimentam, de alguma forma, o rio principal, tá? Então, são os rios aqui secundários, ou afluentes. Toda vez que eu vou desenhar a bacia hidrográfica, minha bacia hidrográfica fica parecendo uma folha, né? Então, aqui a gente tem o rio principal, aqui a gente tem os afluentes. E aí, assim, as bacias, né, a característica de uma bacia hidrográfica, ela é uma região definida por uma área, tá? Uma área delimitada através de barreiras, normalmente topográficas e ou geológicas, que fazem com que toda aquela área contribua para a recarga de um rio principal, que foi esse aqui que eu marquei em roxo. Então, toda bacia hidrográfica tem o seu contorno e tem também o seu ponto de escoamento, né, que nós chamamos aqui de exutório ou foz, né? É a foz do rio tal. Então, a bacia hidrográfica, ela é caracterizada por ser aquela área onde toda a chuva que cair dentro dessa delimitação vai contribuir para esse rio principal. Não obrigatoriamente, a gente sempre tem que fazer um estudo sobre a bacia do rio inteiro. A gente pode fazer, por exemplo, o estudo de subbacias e fazer ali um estudo bem mais local. O ponto do exutório aqui é o ponto onde a gente vai ter a nossa vazão de escoamento, né, que será estudada. Então, a gente tem que a vazão de escoamento, aqui, que é o escoamento superficial, ela vai ser resultado de tudo que precipita na bacia, menos o que evapora, menos o que infiltra, vai para dentro do solo, e menos o que transpira, né, que é o que volta para a atmosfera através da transpiração das plantas e dos animais, tá certo? Isso aqui é a nossa equação, é o nosso chamado balanço hídrico. Não é tão simples assim, né, fazer essa quantificação, mas, em grossos modos, a gente tem um balanço hídrico aí que nos permite quantificar qual é a vazão de escoamento aqui na ponta da bacia, tá certo?
E aí, a gente tem métodos, né, de cálculo para poder estudar e atuar sobre essa bacia hidrográfica. Aí nós temos também que conhecer as equações de chuva, né? As equações de chuva é o que nos permite transformar a nossa precipitação, né, em vazão, tá certo? Porque não é tudo que vai precipitar que vai escoar, né? A gente precisa conhecer as características da nossa precipitação. Aqui eu estou fazendo uma revisão bem revisada mesmo, assim, bem por cima, né? Só para vocês relembrarem, né, esses conceitos que já foram vistos anteriormente em biologia. Eu falei de exutório ou foz, aí me lembrei, né, que aqui em Fortaleza, eu acho que a foz mais famosa que a gente tem é a do Rio Cocó, né, que acontece ali na Sabiaguaba, né? A foz do Rio Cocó acontece ali na Sabiaguaba, e é muito bonito, não sei se vocês já viram. A gente tem também a foz do Rio Ceará, que acontece lá na Barra do Ceará, e ali perto da ponte, né, que vai para Calcaia. É muito bonito, né? Se você parar para analisar o encontro do rio com o mar, a deságua do Rio Ceará ou a deságua do Rio Cocó. A Sabiaguaba é um pouco mais romantizada, mas a do Rio Ceará também é muito linda. E ali, né, são as foz dos nossos rios urbanos, os 3 principais rios urbanos que a gente tem aqui: Cocó, Rio Cocó, Rio Ceará e o Maranguape, né? A cidade de Fortaleza é definida aí. E temos também a subbacia do Rio Pacoti. Então, a bacia hidrográfica, ela nem sempre pode ser, obrigatoriamente tem que ser de um riozão completo, né? A gente tem desde as 12 principais bacias do estado do Ceará até as bacias e subbacias que vão para territórios municipais, e a gente pode estudar um único rio ali em detalhe, né? Então, a gente pode delimitar a bacia que a gente quiser. A área de delimitação é a gente que vai escolher, né? A gente que vai atuar ali de acordo com os estudos necessários, obrigatoriamente. Então, a equação de chuva, ela vai prever o comportamento, né, de precipitação de uma determinada região. Ela que prevê o comportamento de uma determinada região. Aí eu trouxe aqui a equação de chuva de Fortaleza, né? Isso aqui é a equação de chuva do município de Fortaleza, Ceará, tá? Equação de chuva de Fortaleza. Cada cidade tem a sua equação de chuva, tá? Cada localidade a gente vai ter aí a equação de chuva. E aí a intensidade da chuva, né, que é o nosso I aqui, é a intensidade da chuva, dada em milímetros por hora, para a gente saber quantos milímetros chove em uma hora ali. Ela é uma função do T, né, que é o nosso período de retorno em anos, período de retorno em anos. O período de retorno é aquele tempo necessário para um evento acontecer novamente, né? A probabilidade ali de um evento extremo, né? De um evento de cheia acontecer novamente. E do Tzinho aqui, que é o nosso tempo de concentração, né? Acho que o tempo de concentração é o parâmetro mais importante que a gente estuda lá na hidrologia, né? Tempo de concentração da chuva. Tempo de duração da chuva. Tempo de concentração é outra coisa. Tempo de duração da chuva. Que é o tempo aqui que a chuva dura em minutos. Né? Então, isso aqui é a equação da chuva aqui no município de Fortaleza. Nós também precisamos conhecer, para a nossa bacia, o coeficiente de escoamento superficial, né? O coeficiente de escoamento superficial é o que a gente chama de C, né? Que é o nosso coeficiente de runoff. É o C, que é o runoff. Que ele depende do uso e do tipo do solo, né? Ele é função do tipo e do uso que é dado do solo,
Porque não adianta a gente ter um solo bom que é mal utilizado, né? E não adianta a gente ter... E, às vezes, a gente tem um solo ruim que é mais bem utilizado, que acaba escoando menos, né? Então, assim, o escoamento superficial, na verdade, ele é ruim, tá? A água, ela precipita, ela evapora, infiltra e transpira. Então, para nós, é mais interessante que haja muita infiltração, né, para saturar o solo, do que o ideal é que haja mais infiltração do que escoamento, principalmente em zonas urbanas. Só que quanto mais impermeável é o solo, mais ela vai escoar e mais rápido ela vai escoar também, e aí a gente vai ver que pior vai ser aqui para a nossa vida. Né? E nós temos também os métodos, né, os modelos de transformação de chuva em vazão. E aí nós temos 2 tipos de modelos aqui de transformação de chuva em vazão, né? E vai depender do tamanho da bacia hidrográfica. Se a gente tiver uma bacia de até 2 quilômetros quadrados, né, de área, aí a gente vai utilizar o método racional. Que o método racional é aquele que diz que a vazão de escoamento é o coeficiente de escoamento superficial vezes a intensidade da chuva, né, vezes a área da bacia hidrográfica. Se a gente tiver uma área maior do que 2 km quadrados, uma bacia com área maior do que 2 km quadrados, aí a gente utiliza o método do hidrograma unitário, né, que é um método um pouquinho mais complexo, que aí já envolve um pouco mais de estatística, mas que a gente consegue fazer essa transformação. Por que que a gente precisa saber disso? Porque o dado que a gente tem disponível para qualquer estudo hidrológico é o dado de precipitação, que a gente pega, inclusive, no HidroWeb da FUNSEMI, né? Todo mundo, eu acho que já entrou no HidroWeb da FUNSEMI para poder pegar o dado de precipitação em algum posto de coleta. Então, a gente precisa saber quanto que vai escoar através dessa precipitação, né? E aí a gente tem esses 2 modelos aqui para poder transformar a nossa chuva em vazão, que é através da vazão de escoamento que a gente vai conseguir, né? Que a gente vai conseguir essa vazão aqui, essa vazão que será utilizada para as intervenções necessárias de drenagem urbana. É com base nessa vazão que está expondo aqui. Eu quero fazer uma medida de mitigação ali das enxurradas adactográficas. Qual é a primeira coisa que você tem que saber? Quanto é que está escoando ali? Qual é a vazão que escoa, né? E aí, isso depende de localidade para localidade. A gente tem que saber quais são os impactos, né, que a urbanização causa aí dentro do ciclo hidrológico. E aí aqui eu trouxe uma comparação entre duas situações, né, para vocês verem. A primeira figura mostra um ambiente mais natural. E a segunda, um ambiente totalmente urbanizado, né, e a gente vai chover ali em cima dessas duas regiões. Então, quando a gente tem um solo mais natural, o que é que acontece? Lembrando, o escoamento, ele é a precipitação menos a evapotranspiração menos a infiltração. Então, quando a gente tem um solo mais natural, né, o que é que acontece? A gente tem cerca de 50% da água infiltrando no solo, tá? Por quê? Por conta da vegetação. Vocês já viram isso lá em hidrologia, que a vegetação, né, que as raízes das plantas, elas criam acessos, quando a gente tem aqui um chãozinho e uma árvorezinha, eu e meus desenhos infantis, né, quando a gente tem aqui a vegetação, essas vegetações, elas têm raízes, tá? E as raízes, elas criam caminhos para que a água, quando chegue no solo, infiltre através aqui desses microcanais que são criados pelas raízes da vegetação nativa. Então, quanto mais vegetado for o meu solo, maior vai ser a minha taxa de infiltração. Então, quando a gente tem um solo natural, a gente tem aí cerca de 50% infiltrando. E aí, dessa água que infiltra,
Metade vai para saturar as camadas superficiais do solo, né? Aqui são as camadas superficiais do solo, né, juntos e shallow now, e a outra metade vai para uma infiltração mais profunda, né, que ela vai para alimentar os aquíferos subterrâneos. Certo? E aí, 40% volta, cerca de 40% volta, aí por evaporação, né, por evapotranspiração, na verdade, que é evaporação, mais a transpiração, né, que é o que vai pela superfície, o que vai pela superfície das plantas, e apenas 10% dessa água vai sobrar para escoar. Quando a gente tem um ambiente mais urbano, a evaporação cai de 40 para 30. Por quê? Porque aqui a gente tem uma redução da evapotranspiração, né, que é a transpiração que acontece pela superfície natural. E aí, quando a gente tem um solo mais urbano, esse solo aqui ele está impermeabilizado. E aí eu tenho aqui muitas casinhas, muitos prédios altos e tenho zero vegetação. Se eu tenho zero vegetação, esse solo aqui ele está impermeabilizado, né, habilizado. Se ele está impermeabilizado por asfalto, por tudo no mundo, ele está seco. Então, é muito difícil para a água conseguir infiltrar. Mas ainda infiltra, tá? Cerca de 15% da água aí infiltra. E aí 10% fica para saturar o solo e apenas 5% vai infiltrar aí para alimentar, né, os lençóis freáticos. E aí a gente vai ter uma taxa de escoamento de 55% aqui, de escoamento superficial, que é uma taxa muito mais alta, né? Então, é muito perigoso isso aqui para os nossos centros urbanos. E aí eu até trouxe aqui a diferença, né, entre os hidrogramas de chuva de uma área urbanizada e de uma área não urbanizada, tá certo? Então, aqui a gente tem, ó, o primeiro hidrograma, que é o azul mais escuro, ele representa aqui o hidrograma, né, da área urbanizada. E aí, esse hidrograma diz, ó, que ele atinge uma vazão máxima maior e mais rápido do que na área mais natural, né, na área não urbanizada, que é essa daqui, ó, que é exatamente uma vazão máxima menor e mais tardia, porque a gente demora mais tempo para poder fazer com que toda a bacia, toda a água, né, toda a bacia contribua para aquela inundação. Aí esses tempos aqui são os tempos que eu estava falando, que são os tempos de concentração, né, que isso aqui é exatamente o período de saturação do solo. Porque para a gente atingir a vazão de pico, né, a vazão máxima, a gente tem que atingir toda a saturação da bacia, porque o pico do hidrograma, ele só acontece quando toda a bacia está contribuindo para a alimentação do rio. E isso só acontece quando todo o solo já está saturado. Então, no hidrograma de uma área muito urbanizada, o tempo de concentração é muito menor, ou seja, a gente atinge o pico muito mais rápido e eu tenho um volume de escoamento maior. E no hidrograma de área não urbanizada, ou seja, num território mais natural, o tempo de concentração dessa bacia ele é maior e o pico dele também é menor, porque eu tenho mais infiltração acontecendo ali, né? Eu vou ter um escoamento menor ali com relação ao tempo. E aí a gente consegue mitigar os efeitos disso, né, de forma mais suavizada. Então, assim, a urbanização, né, ela gera muitos impactos sobre o ciclo hidrológico. Então, a urbanização, ela gera a impermeabilização do solo e a redução do tempo de concentração, né, que é esse tempo que toda a chuva demora para contribuir para a bacia hidrográfica. É o tempo que a partícula que cai mais longe da foz chega até ao final, né, do seu exutório. E ela também aumenta o consumo da água, né? Porque se eu tenho uma zona mais urbana, eu tenho mais gente consumindo água ali, porque eu tenho uma população maior. Então, a urbanização, ela tanto impermeabiliza o solo e reduz o tempo de concentração, por isso que a gente tem um pico aqui maior, né? O pico do hidrograma, ele fica mais rápido e maior do que o não urbanizado,
e aumenta também o consumo de água. A impermeabilização do solo, por sua vez, ela reduz a recarga nos aquíferos, porque eu tenho menos infiltração, eu reduzo aqui a infiltração, e ela gera o crescimento das vazões de pico, que foi o que eu mostrei aqui anteriormente. O aumento do consumo de água, ele reduz as vazões de estiagem e gera um aumento dos efluentes. Se eu tenho mais gente consumindo água, eu tenho também mais gente jogando esgoto fora das suas casas, tá? Aí o crescimento das vazões de pico, né, acaba aumentando a frequência de inundações, porque se eu tenho uma vazão muito alta em um tempo muito pequeno de chuva, a minha infraestrutura não está acostumada àquilo, então eu tenho muita água para escoar em pouco tempo e em pouco espaço. Então eu vou ter uma frequência maior aí de inundações. O aumento dos efluentes, né, que é o aumento de esgoto, gera um crescimento na concentração dos poluentes nos cursos d'água, e também crescimento da carga orgânica, né, e do nitrogênio no meio receptor, o que gera um crescimento da DBO, né, da demanda de oxigênio, e acaba reduzindo o número de espécies no meio receptor. E aí tudo isso, essa redução de espécies no meio receptor, o crescimento da concentração de poluentes no curso d'água e o aumento na frequência de inundações acabam causando uma perda na potencialidade dos usos das águas, né? Porque se eu tenho uma frequência muito grande de inundações, eu não consigo aproveitar aquele meu curso d'água ali, aquela minha bacia hidrográfica para destinos mais nobres, né? Que aí eu vou ter todo um processo para poder conseguir planejar ali os usos daquela água. Então, o crescimento desenfreado da urbanização acaba gerando aí a perda, né, das potencialidades de uso das águas. Então, a gente acaba ficando ali sem ter meio como agir, né? E aí a gente vai ter a impermeabilização do solo, né, o aumento das vazões máximas acontecendo, tanto por causa da impermeabilização, quanto por causa da canalização, né, que são obras de macrodrenagem que acontecem aí na nossa realidade. E aí, a gente tem a redução da qualidade da água, né? Porque nós temos a poluição existente no ar, precipitando junto com a água, né? Todo mundo, é muito comum a gente dizer que chuva em meio urbano é uma chuva mais ácida, porque ela traz consigo os poluentes que estão dissolvidos na atmosfera. A lavagem das superfícies urbanas contaminadas, né, com diferentes componentes orgânicos e materiais, porque ela sai passando e levando consigo as suas impurezas e indo até chegar no seu curso final. E ela vai levando todas as impurezas e espalhando essa poluição aí por onde passa. Os resíduos sólidos, né, representados por sedimentos erodidos pelo aumento da vazão, quando a gente tem uma velocidade muito grande, eu acabo aumentando a minha vazão, e aí o solo, já sem vegetação, porque o solo urbano, ele normalmente é desmatado, sem as raízes da vegetação, ele perde coesão, tá? E aí a água acaba batendo ali com muita força e arrancando um pedaço mesmo, erodindo o solo, e leva junto esses sedimentos, né? E lixo urbano também depositado ou transportado pela drenagem, né? E leva o lixo embora, não adianta, tá na calçada, a água leva embora. E também a gente tem, né, o esgoto que não é coletado e escoa através da drenagem. Isso é bem preocupante. E aí eu trouxe aqui para vocês verem um diagrama, que é até da Ana, da relação entre os serviços de esgoto e resíduos sólidos com o sistema de águas pluviais. Então, o que é que a gente tem? Tudo começa com o nosso corpo hídrico, né, o nosso manancial, nosso rio, nosso lago e etc. O manancial ele é utilizado para captação. Bem aqui a gente tem a nossa captação. Aí a água entra no sistema, água bruta, entra no sistema de abastecimento, vai para uma estação de tratamento de água, é abastecida, né, é abastecida a cidade, e aqui existe um consumo. Ela é consumida pela população. Depois que ela é consumida, ela vira esgoto. E aí o que é que acontece? Parte do esgoto é coletado, tratado e devolvido ao corpo hídrico. Parte do esgoto não é coletado, tá? E é uma parte grande. Deixa ele aqui reservado. Aí vamos para o estudo das águas pluviais. A gente tem a chuva, precipitou.
a chuva ela vai escoar. O que não infiltrar? Aqui tem infiltração, chuva menos infiltração, menos a evapotranspiração, gera o escoamento superficial. Desse escoamento superficial, a gente vai ter a lavagem da superfície, a água que vai só passar lavando, e a água que vai erodir, né? Que vai erodindo o solo, porque vem com uma velocidade muito alta. A erosão traz consigo sedimentos, e a lavagem da superfície traz uma carga difusa de poluentes orgânicos ou não. Aí nós temos o lixo. O lixo é produzido, a pessoa vai e coloca lá no lixo do condomínio, né? Ou então na cestinha de lixo fora da casa. Parte desse lixo é coletado. E aí essa parte é coletada, é tratado e tudo, vai para uma fase líquida, né? Que é o chorume. Aqui é o chorume, a gente faz lá o tratamento e essa fase líquida volta para o corpo hídrico. Mas parte desse lixo não é coletado. E aí o que é que acontece? O lixo que não é coletado, ele fica na rua. O esgoto que não é coletado, quando não direcionado para dentro das galerias de drenagem, ele é jogado também a céu aberto. E aí junta esse esgoto não coletado com o lixo que não é coletado, com a carga difusa e os sedimentos gerados pela própria chuva, e toda essa galera vai cair dentro do sistema de drenagem. E o sistema de drenagem devolve isso para dentro do corpo hídrico sem tratamento prévio. Por quê? Porque não precisa, tá? Não é previsto que a gente precise tratar água de chuva para jogar dentro do rio ou dentro do mar. Só que existem parcelas dessa água que vem por intermédio da galeria de drenagem que acabam contribuindo aí, né, para que dê muito errado, né, para que isso dê muito errado. Então, é bem complicado a gente trabalhar, né, com isso. A gente lida com essas contribuições irregulares diariamente aí na nossa realidade, tá? Mas, afinal, né, o que é a drenagem urbana que eu estou falando aqui? Isso tudo foi para contextualizar vocês, né, mas vamos aqui entender agora o que é a drenagem urbana propriamente dito, tá? A gente tem dois sistemas de drenagem urbana, tá? Nós temos o sistema de macrodrenagem e o sistema de microdrenagem. O sistema de macrodrenagem é esse verdinho aqui, tá? Isso aqui é a nossa macrodrenagem. O que é isso? A macrodrenagem, ela é o escoamento no fundo do vale, ou seja, ela é a rede de maior porte que vai receber todas as drenagens adjacentes, que essa rede laranja aqui é a que nós chamamos de microdrenagem, tá? O sistema de microdrenagem, ele é o sistema responsável pela coleta, né, pela captação da água pluvial e pela sua condução até o sistema de macrodrenagem. Então, a rede de microdrenagem é aquela rede que faz a coleta local, na rua, dentro de cada quarteirão de cada bairro. Daí, eu direciono essa rede de microdrenagem para algum lugar. E o destino final dela é uma drenagem de maior porte, que muitas vezes é um rio canalizado ou simplesmente uma tubulação maior. E aí, é a nossa rede de macrodrenagem. A macrodrenagem, ela já vai recebendo coletas de outros lugares, né? A água vem se acumulando e se junta ali na macrodrenagem e vai embora. Então, a nossa drenagem urbana, ela é dividida nesses dois sistemas, na micro e na macrodrenagem. A microdrenagem é aquela que vai fazer a coleta local em cada uma das ruas, e a macrodrenagem é a que vai receber essa série de condutos da microdrenagem e guiá-los, então, até o corpo hídrico, né, até o seu destino final. Os objetivos da drenagem urbana são proteger e preservar, né, os fundos de vale e os cursos d'água. Tipo, aqui em Fortaleza, a gente tem uma série de canais que eram rios, né, e foram canalizados. Eu não sei se vocês lembram, mas a Avenida Aguanambi, que hoje está feita, né, está pronta, antigamente ela tinha um canal ali no meio, né? Eu não sei se vocês lembram, quem mora aqui há mais tempo deve lembrar. Ela tinha um canal, que era o canal da Aguanambi, que a long time ago, né, era o rio Aguanambi, né? Então, ali era um rio que virou um canal, que hoje não dá mais para ver, ele está totalmente coberto. O Riacho Pajeú era um rio que foi canalizado e é uma obra de macrodrenagem, né, aqui, e
o objetivo da drenagem urbana é exatamente proteger e preservar esses cursos d'água naturais. Claro que isso nem sempre acontece, né? A gente acaba tendo aí alguns percalços. Mas esse é um dos objetivos, juntamente com proteger as propriedades do curso d'água, né? Tipo a vazão, a seção transversal ali, preservar minimamente as características geométricas do curso d'água, etc. Controlar as erosões, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba conseguindo controlar minimamente, assegurar o trânsito, né? E eliminar a proliferação de doenças, porque a água de chuva correndo na rua deliberadamente é transmissão de doença na certa, né? Os benefícios da drenagem urbana são desenvolvimento do sistema viário, né? A graça que o diga, porque ali não tem drenagem, então choveu, não pode nem passar por ali. Não, agora, com um bom sistema de drenagem, a gente consegue desenvolver o sistema viário. O escoamento rápido das águas superficiais, eu posso até ter um volume grande, mas contanto que essa água escoe bem rápido, né, saia do caminho. O rebaixamento do lençol freático, para que ele seja recarregado e quando ele receba essa recarga, acabe não emergindo tanto para a superfície tão rápido. A redução dos gastos com manutenção das vias públicas, né, porque asfalto, pavimento asfáltico de CBUQ, não pode ver água, né? Quando chove, o asfalto ele dissolve. E aí, quanto mais tempo a água fica em contato com o pavimento, maior vai ser o gasto com a manutenção desse mesmo pavimento. Redução dos problemas de trânsito e da mobilidade urbana por ocasião das precipitações, a recuperação das áreas alagadas ou alagáveis, valorização das propriedades existentes, né, na área beneficiada. Quem é que vai querer comprar uma casa, um apartamento ou um prédio comercial em uma avenida que inunda a cada 6 meses, né? Desvaloriza muito a região. Eliminação da presença de águas estagnadas, né, e lamaçais, e também a segurança e conforto para a população. Então, esses são os poucos benefícios aí que a drenagem urbana traz para a gente, né? E na prática a gente vai aprender aqui maneiras de controlar essa água que está caindo, que está precipitando e gerar esses benefícios aqui para a população. Como é que isso é feito? A gente tem que aplicar as medidas de controle nas águas pluviais. E aí, a gente tem 3 alternativas para aplicar essas medidas de controle. A gente pode aplicá-las na fonte, né, que envolve o controle em nível de lote ou de qualquer área primária de desenvolvimento, né, detenção do lote, uso de áreas de filtração e pavimentação permeáveis. Ou seja, eu pego ali o condomínio, a casa, e eu vou captar a água ali na fonte e vou drenar ela ali mesmo. Não vou deixar nem ela ir para a rua, né? Porque quando ela chega na rua, aí é a medida de controle na microdrenagem. Então, são medidas adotadas em nível de loteamento. Ou seja, eu estou ali pegando um bairro inteiro, né? Estou pegando as ruas dele e estou fazendo a minha drenagem. Estou captando essas águas para drenar. E depois da microdrenagem, a gente pode aplicar as medidas na macrodrenagem, que aí são as soluções de controle nos principais rios urbanos. A gente tem vários. Se a gente pegar um mapa de Fortaleza aqui, que eu não trouxe hoje, mas eu vou trazer na aula que vem, vou mostrar para vocês como é a nossa malha d'água aqui em Fortaleza, né, de rios urbanos aí que existe. E quais são os problemas, né, para que a gente consiga aplicar a drenagem? Porque eu falei aqui maravilhas e seria ótimo se a gente aplicasse, mas por que não, né? Porque a gente não aplica, por que a gente não desenvolve tão bem a drenagem urbana? Então, assim, problemas que são passíveis de acontecer, né? Superação da capacidade de escoamento da rede, né, pelo crescimento urbano, que contribui diretamente para o sistema. Então, se a gente olhar os sistemas de drenagem aqui de Fortaleza, principalmente do centro da cidade, que é mais antigo, que a cidade se desenvolveu por ali, hoje a gente tem problemas de alagamento no centro. Por quê? Porque a gente teve um crescimento populacional muito grande, e aí o sistema que existia, hoje não dá mais conta, né? Então, a gente fica naquela. E aí, agora, o que é que nós vamos fazer? Outro problema comum que aparece é a falta de controle, né, do crescimento urbano, a montante da área de projeto. Então, se eu tenho aqui uma malha todinha que eu fiz aqui, toda a drenagem, beleza, para essa galera aqui tá ok. Mas aí, digamos que a água venha nesse sentido. Se bem aqui, eu fiz um desenvolvimento aqui urbano também, né, eu criei casinhas aqui, eu criei um polo industrial, eu criei sei lá o quê, essa galera aqui vai impermeabilizar esse solo.
um loteamento novo, né? E quando impermeabilizar esse solo, a água vai escoar todinho para cá, ó. E aí a minha vazão, que era pequenininha, vai vir grandinha. E agora, como é que eu vou drenar isso aqui? A minha macrodrenagem vai ficar cheia e a minha rede de microdrenagem não vai ter mais para onde escoar. Então, nem sempre o problema é local. O problema, às vezes, acontece em outra parte da cidade. A gente tem também a ocupação inadvertida, né, do solo em áreas ribeirinhas. Todo mundo sabe que beira de rio não é para ter construções, né, nem beira-mar, porque ali é zona de escoamento de bacia, é zona de final de bacia, de bacia hidrográfica. Então, ali, em período de chuva, a água é acostumada a se expandir por toda essa região. Na hora que a gente começa a construir e a impermeabilizar o solo, a gente reduz ali a zona de escape da água e acaba gerando problemas graves, né? E a falta de integração entre os sistemas do saneamento básico, né? Porque a gente sabe que a gente tem abastecimento de água, coleta e esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. E a gente não tem uma integração entre esses sistemas para fazer a drenagem funcionar. Coleta de lixo é uma coisa indispensável, que tem que acontecer, porque senão vai entupir o problema de drenagem. A rede de esgoto tem que estar totalmente ligada, todas as residências têm que estar ligadas à coleta de forma legalizada, né, de forma normatizada, para garantir que não hajam ligações clandestinas na rede de drenagem. E é só o que tem. Se você pegar ali um monte de predinhos ali na Desembargador Moreira, né, que foi feita a obra de drenagem recente, vários condomínios ali desligaram a ligação do esgoto para a tubulação da CAGES para fazer ligação na nova galeria, para não pagar a taxa de coleta de esgoto. Tem noção do nível de corrupção populacional que a gente tem, né? Quão oligárquico é, quão imundo é, quanta falta de consciência ambiental a gente não tem, né, para poder fazer uma coisa dessa. Então, assim, o controle, a fiscalização, ele é muito necessário. A rede de esgoto, ela tem que funcionar, porque talvez um terço dos problemas na rede de drenagem é causada porque tem água demais dentro das galerias, e essas águas demais vêm exatamente dos esgotos clandestinos que são ligados aí às redes, né, das galerias. Então, esses são os problemas comuns, né, que podem aparecer mesmo com redes já existentes, e a gente vai continuar discutindo sobre isso, né, adiante, discutindo sobre a drenagem urbana, discutindo as maneiras técnicas que a gente pode ter e fazer para garantir que isso funcione aí nas nossas próximas aulas, ok?